Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard.
A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares.
Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada.
A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980.
Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme,
a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan,
o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições,
criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena.
Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo. Visualmente,
Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência,
criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme.
Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert E. Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert E. Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert E. Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico.
O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro,
transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Konan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo.
Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência,
criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme.
Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico.
O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro,
transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracey Walter e Olivia d'Abo.
Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência,
criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia. Conan o Destruidor é a sequência de Conan o Bárbaro, e chegou aos cinemas em 1984 trazendo novamente toda a atmosfera épica de fantasia, aventura e combate que marcou o primeiro filme. Dirigido por Richard Fleischer, com roteiro de Stanley Murray e história de Roy Thomas e Gary Conway, o longa é baseado no lendário personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert Howard. A trama acompanha Conan em uma nova missão após receber uma proposta da rainha Taramis. Em troca da promessa de trazer de volta uma pessoa muito importante para ele, o guerreiro aceita escoltar a jovem princesa Geuna em uma perigosa jornada para recuperar um artefato mágico. O que parece uma simples missão rapidamente se transforma em uma aventura repleta de traições, criaturas monstruosas, magia e batalhas espetaculares. Mais uma vez, Arnold Schwarzenegger assume o papel principal e demonstra toda a presença física que transformou Conan em um dos personagens mais icônicos dos anos 80. Embora o filme tenha um tom mais leve e menos sombrio do que seu antecessor, Schwarzenegger continua convincente como o guerreiro bárbaro, transmitindo força, coragem e determinação em cada cena. Outro destaque é o retorno de Mako como Akiro, o mago que acompanha Conan em sua jornada. A dinâmica entre os personagens ajuda a criar momentos divertidos e acrescenta personalidade à aventura. O elenco de apoio também chama atenção, incluindo Grace Jones, que rouba diversas cenas com sua presença marcante, além de Will Chamberlain, Tracy Walter e Olivia d'Abo. Visualmente, Conan o Destruidor mantém o charme das produções de fantasia da década de 1980. Os cenários grandiosos, os figurinos extravagantes e os efeitos práticos ajudam a construir um universo cheio de magia e mistério. Mesmo que alguns efeitos revelem a idade do filme, eles carregam uma nostalgia que certamente agrada aos fãs do gênero. A trilha sonora também contribui para a experiência, criando um clima épico durante as batalhas e momentos de aventura. Embora não alcance o mesmo impacto emocional do primeiro filme, a música continua sendo um elemento importante para a identidade da franquia.